Olá pessoal, aqui é o professor Aldemir. A aula de hoje é da disciplina de História e o tema abordado será sobre a civilização egípcia. Essa civilização se desenvolveu no nordeste da África em uma região conhecida como Crescente Fértil, formada por diversos povos, entre eles os Hámiticos, os Semitas e os Núbios. A civilização teve seu crescimento fortemente ligado aos recursos hídricos, ou seja, aos recursos relacionados à água, justamente pelo fato de serem fornecidos pelos rios Nilo. Com a sedentarização dos seres humanos, eles passaram a se organizar em núcleos para desenvolver atividades produtivas, ou seja, os seres humanos acabavam exercendo determinada função durante muito tempo e eles se organizaram em núcleos de modo que criaram outras formas de produção, como por exemplo, a atividade agrícola passou a fazer parte do cotidiano do homem. Houve a domesticação dos animais, a invenção dos primeiros árados e a construção de canais de irrigação. Com o tempo, as formas de poder foram estruturadas, as hierarquias foram estabelecidas e as primeiras comunidades humanas foram se formando. Nesse contexto surgiu a civilização egípcia, uma das mais antigas do mundo, que se destacou pela forma de organização de um Estado forte, capaz de comandar milhares de pessoas. Os egípcios ocuparam um território que fazia fronteira com o mar Mediterrâneo ao norte, com o deserto da Líbia a oeste e com o deserto oriental africano a leste, e com a primeira catarata do Nilo ao sul. Sociedade egípcia. Como era a sociedade egípcia? O modelo de organização trabalhava em função das necessidades do Estado. O topo da camada hierárquica, ou seja, quem mandava mais, era ocupado pelo faraó, que além de chefe geral, além de chefe do Estado, também era considerado, na verdade, a encarnação de um deus, a encarnação do deus Horus. Na posição intermediária estavam as camadas privilegiadas, como por exemplo os sacerdotes, que organizavam os cultos e festividades, os nobres, os oficiais militares e os altos funcionários organizavam a administração, e os escribas, que eram responsáveis pela escrita e contabilidade. A base da estrutura social era formada por soldados, que garantiam a hegemonia do faraó, camponeses e artesãos, que eram responsáveis pelas colheitas e organização das obras públicas, e por fim os escravos, que eram capturados nas guerras e trabalhavam em troca de água e comida. Ciência na civilização egípcia. Qual a contribuição dos egípcios para a ciência? A civilização egípcia desenvolveu conhecimento nas áreas de matemática e astronomia. Entre os conhecimentos mais utilizados pelos egípcios estavam raiz quadrada, frações, cálculos na área do círculo e do trapézio. Esses conhecimentos foram fundamentais para prever as cheias do Nilo, dividir as terras, bem como para calcular os impostos e as construções hidráulicas. Eles desenvolveram também conhecimentos na área de anatomia humana, que foram fundamentais para feitos na medicina, como realização de cirurgias, o tratamento de doenças do estômago, do coração e de fraturas. Os egípcios também desenvolveram os sistemas de escrita, ou seja, um dos maiores sistemas de escrita do mundo foi inventado pelos egípcios. História da civilização egípcia. Os primeiros núcleos da civilização egípcia formaram os nomos, que se dividiram em dois reinos, Baixo Egito e Alto Egito. Por volta de 3200 a.C., muito antigo, o rei do Alto Nilo, Menes, conquistou o Baixo Egito e unificou os dois reinos. Com a unificação dos reinos, Menes se tornou o primeiro faraó egípcio, dando início ao período dinástico que se dividiu em Antigo Império, Médio Império e Novo Império. No Egito Antigo, além de o faraó cumprir a função de chefe administrativo, militar
juiz supremo e sacerdote, ele representava a encarnação dos próprios deuses. A história do Egito Antigo foi marcada por crises e conflitos. Ao longo desses 3 períodos, a civilização egípcia teve seu auge, porém viu seu declínio a partir do século 7 a.C., quando o Egito foi invadido por vários povos e perdeu seu antigo esplendor.